Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de abril, e o tema do estudo de hoje é O Juízo Celestial. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Daniel, capítulo 7, versos 9, 10, verso 13 e verso 14. Aqui, a Bíblia diz o seguinte: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. E agora os versos 13 e 14. Eu estava olhando, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. O apóstolo João afirmou: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem semelhante a Filho do Homem, conforme Apocalipse 14, verso 14. Quando Jesus subiu ao céu, Lucas registrou em Atos capítulo 1, verso 9, que enquanto os discípulos olhavam, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus subiu em uma nuvem de anjos e voltará com uma nuvem de anjos. Os anjos, então, declararam aos discípulos espantados: Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá, do modo como vocês o viram subir. Isso está em Atos, capítulo 1, no versículo 11. Há uma verdade divina que pode não ser aparente, mas está incorporada nessa passagem. Esse Jesus, o Filho do Homem, aquele que caminhou pelas ruas poeirentas de Nazaré, ministrou nas ruas lotadas de Jerusalém, curou os doentes nas aldeias de Israel e pregou nas encostas gramadas da Galileia. Acredite, em breve virá outra vez. O Filho do Homem é mencionado também à luz do juízo que aparece em Daniel, no capítulo 7, conforme os textos que lemos no início. Em Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10, como lemos, o profeta viu a instalação da corte celestial com milhares de milhares e milhões de seres angelicais, celestiais, reunidos diante do trono. Foi iniciada a sessão do tribunal e os livros, que são os registros celestiais da nossa vida, foram abertos diante do universo. Já em Daniel 7, verso 13 e 14, que também lemos, o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias, que é uma referência ao Pai, e recebeu seu reino eterno. O juízo revela diante de todo o universo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram todo o possível para salvar a humanidade. E eu concluo dizendo aqui uma verdade importantíssima. Esse juízo, que está sendo realizado agora, defende não só os santos, mas o próprio caráter de Deus contra as falsas acusações de Satanás. Isso, textos como Jó, capítulos 1 e 2 e Salmos 51, do verso 1 a 4, nos ensina claramente. E nessa conclusão do estudo de hoje, deixo contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que é Jó, no capítulo 10. Um grande abraço. Que a Santíssima Trindade te abençoe muito, mas muito mesmo, e com a permissão do Senhor, amanhã nos encontraremos para o nosso próximo estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.